Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós tiramos todo mundo da cama. Ao vivo, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Voo e Alto com Luciana Lopes. Hoje aqui com mais uma live imperdível para vocês. Para você que está querendo entrar no mundo da aviação, que está querendo ser comissário ou comissária de bordo, para você que está querendo se recolocar no mercado, né? Nós passamos por um processo bem complicado, essa crise, essa pandemia e fizeram com que alguns profissionais saíssem do mercado. Então a gente está trabalhando em cima desses profissionais, aqueles que querem se recolocar, aqueles também que querem entrar para a aviação. Tá? Hoje a nossa live está acontecendo de manhã, geralmente ela acontece às 8 da noite, nós colocamos hoje às 8 da manhã. Um cuidado que eu tenho com os profissionais que eu convido é deixá-los à vontade e colocá-los num horário que seja mais flexível e tranquilo para eles, né? Hoje nossa convidada, nossa querida teacher, Gláucia, ela tem uma agenda bem cheia. Para quem a conhece aí, conhece o trabalho. Para quem não conhece o trabalho, hoje vai ser uma oportunidade tanto de conhecer o trabalho da Gláucia quanto o meu trabalho. Eu vou falar um pouquinho de mim para as pessoas novas aí que estão entrando no canal. Eu peço a vocês, entrem no canal, se inscrevam, lá tem bastante informação para você que está entrando agora, para você que não me conhece, tem bastante informações muito legais, imperdíveis para vocês. Então acessem o canal Voo e Alto com Luciana Lopes no YouTube, assinem, sigam, tá? Então nós temos muito conteúdos aí de qualidade para vocês. E hoje é um deles, né? Nós vamos trazer aí a Gláucia hoje para falar o quê? O quanto o idioma ele é importante. O idioma ele não é necessário para você fazer o curso de comissário, para você se tornar um comissário, mas ele é um diferencial para o processo seletivo. Então, quanto ter um outro idioma faz você se diferenciar e se destacar no processo seletivo. Então, a gente vai falar basicamente bastante sobre isso. Vamos falar como são os processos seletivos, como são os testes de inglês, né? Como se preparar aquelas pessoas que já têm um idioma ou aquelas pessoas que não têm um idioma, né? Poxa, eu não tenho um idioma, e aí, o que dá para fazer em 6 meses, em 8 meses? Dá para aprender um outro idioma? Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Eu vou me apresentar, eu sou Luciana Lopes, sou comissária há 23 anos, conheci a Gláucia na empresa ao qual eu trabalho, nós trabalhamos juntas, tive o privilégio de tê-la como chefe de cabine do Internacional. Foi um prazer enorme, eu acho que essas pessoas, muitas pessoas do que eu trago aqui, eu tive contato, eu voei junto, então eu faço questão de trazer pessoas que têm, por exemplo, eu trouxe a fotógrafa, eu trouxe o gerente da Etihad, são pessoas que voaram comigo, que eu tive a experiência de voar junto, de saber como é o trabalho, e hoje efetuam outros trabalhos, mas na aviação. Eu acho que isso é muito importante, porque é o nosso diferencial. Por exemplo, eu tenho um consultório há 15 anos, tenho consultório de psicologia, atuo há 15 anos com as duas profissões, né? Falei isso em alguns vídeos, se vocês querem procurar no meu canal, tem alguns vídeos falando sobre isso, como eu concilio, como eu faço esses dois trabalhos. Então, além do trabalho, eu sou especialista em medicina comportamental e neuropsicologia. Então, além da terapia, além das avaliações neuropsicológicas, eu faço uma preparação para o aeronauta, para o tripulante que quer entrar no mercado de trabalho, tá? Uma preparação desde o início para aquele que não sabe o que quer, para aquele que quer se recolocar, para se recolocar aí como tripulante. Então, essa preparação vem desde quem não tem carteira, aqueles que já têm a carteira e querem entrar no mercado. Então, essa preparação é feita no consultório. E o que acontece? A demanda começou a aumentar muito. E como eu vou ainda, além de voar, eu dou treinamento na empresa, eu desenvolvo alguns treinamentos, né, para a empresa ao qual eu trabalho. Então, eu tenho os treinamentos que eu desenvolvo, eu tenho os treinamentos que eu ministro, eu tenho os voos que eu faço e ainda o consultório. Então, isso sobrecarrega algumas vezes. E o consultório estava me sobrecarregando porque a demanda era muito grande. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe essa preparação para a internet, tá? Eu trouxe cursos online. Nós estamos terminando uma turma agora, fico muito lisonjeada. É uma turma muito especial, minha primeira turma. Nós estamos terminando ela agora. E já temos pessoas dessa turma
nessa nova empresa que está contratando. Eu fico muito feliz. Mesmo diante de tudo isso que a gente está sofrendo, nós temos empresas que estão acreditando, que estão investindo, e isso é muito bom para nós, tripulantes. Você que quer entrar no mercado ou que quer se recolocar. Tá? Então, em março nós teremos novas turmas aí iniciando. Então é importante que você esteja ligado nos canais para você saber quando que eu abro essas novas turmas. Elas têm número limitado de alunos, porque eu viso muito a qualidade. Então, tem uma parte, né, o curso é todo online, mas tem uma parte que é de mentoria, né, mentoria individual. Então, o que acontece? Para eu conseguir fazer esse trabalho bem feito com qualidade, eu tenho um número X de candidatos. Então, fiquem ligados nas redes, a gente vai conversando, lá tem bastante conteúdo de qualidade para você. E hoje vamos falar com a nossa teacher. Eu vou contar um pouquinho de como eu a conheci. Como eu falei para vocês, eu conheci através da empresa ao qual eu trabalhava, eu voei muito com ela no internacional, recorro ao trabalho dela, porque nós temos recheques, na empresa nós temos recheques de idioma, né? A cada X tempo, dependendo da sua nota, você tem um recheque do idioma para ver se o seu idioma está bom, se não está, se melhorou a qualidade. Isso é uma maneira que as empresas têm de manter a qualidade do idioma dos seus funcionários. Então, muitos funcionários também que estão na aviação e aqueles que não estão na aviação recorrem a ela. Por quê? Porque ela tem um diferencial, né, gente? Ela é a nossa queridinha aí dos tripulantes. A Gláucia foi tripulante, assim como eu, então nós temos um olhar diferenciado. Então é isso que a gente vai falar, né? Como é o olhar diferenciado dela? Porque ela passou pela aviação, né? Porque ela foi comissária por muito tempo. Então isso traz uma bagagem muito grande para ela, em razão de saber qual é o melhor conteúdo para esse tripulante. Então, hoje nós temos um presente aí para vocês. Muito obrigado vocês que acordaram cedo. Quem cedo madruga. Vamos lá, né? O nosso sonho, quando a gente quer alguma coisa, eu acho que a gente tem que fazer por onde. Tem que acordar cedo, tem que estudar sim. E vamos falar com a Gláucia, que ela vai tirar todas as dúvidas pra gente. Você que é novo, ou através da Gláucia, ou através de uma outra pessoa, sigam a Gláucia, ela tem muito conteúdo, muitas novidades. Então, assim, é muito legal o conteúdo dela. Para quem é tripulante, é imperdível, né? Quem não a conhece ainda, hoje vai ter o prazer de conhecê-la e ter acesso aí a todo o conteúdo dela, as aulas. Vamos lá, Glaucinha. Tô enviando a solicitação. Pessoal, hoje nós tivemos um problema de técnico, então nós estamos só no Instagram. Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Lu! Tudo bem? Bom dia, Lu! Bom dia a todos! Que linda! Bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Falei aqui, me apresentei um pouquinho, apresentei você, assim, a nossa trajetória começou lá atrás, né? Quando eu entrei, você já era da empresa, quando eu entrei aí há 22 anos atrás, 23 anos atrás. Vai Então, entregar a assim, nossa idade, Lu. mas não tem problema. Nós vamos mostrar o que a nossa idade fez com a nossa Nós somos experiência. experientes, Isso, exatamente. Então, assim, foi um prazer. Eu tenho muitas pessoas daquela época, né, que a gente tem contato, que foram para outras profissões, que ainda continuam no universo da aviação. Eu acho que isso é muito gratificante, não só para nós, mas para aqueles que estão entrando, para aqueles que precisam do nosso trabalho. Hoje eu tô num local onde tem uma obra aqui do lado, então se de repente tiver um barulho de obra, vocês não se preocupem. O Instagram, a gente teve algum problema técnico, então nós estamos hoje ao vivo só no Instagram, mas depois nós vamos distribuir para todas as plataformas. E o Instagram, ele tem um tempo limite para a gente fazer live, tá? Geralmente eles não me derrubam, não sei porquê, gente, não entendi ainda, tá? Essa semana eu fiz uma live de 2 horas, eles não me derrubaram, continuaram, gostaram da gente. Então, se porventura nós estivermos no meio, né, de uma conversa e derrubarem, segurem aí que a gente reconecta de novo, tá bom? Gláucia, seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Nós vamos começar aí a nossa jornada hoje, cedinho, tiramos todo mundo da cama, né? verdade.
Mas, como eu disse, para quem quer céu de brigadeiro, as coisas têm que ser assim, nem tudo é tão fácil, né? Então as coisas têm que ser assim, tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que ir atrás do seu sonho. E é por isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês aí a realizar o sonho de vocês e ter céus de brigadeiro, né? Glaucia, eu queria que você contasse, eu contei um pouquinho da minha história, né? Contei um pouquinho do trabalho que eu faço, eu queria que você contasse um pouquinho aí dessa sua trajetória, que essa sua trajetória começou aí com a sua graduação para depois ir para o universo da aviação. Então eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas, devem ter até pessoas que já te conhecem, mas não conhecem a sua história. Muitas vezes quando eu trago convidado, as pessoas falam assim, olha, eu não sabia da história, particularidade, né? E a história, eu acho que é tão rico, a história traz muito de você, né? Traz o profissional que você é. Uma das coisas que eu falo na preparação para entrar no mercado da aviação é que o que você é no avião, o que você é na galley do avião, você é na sua casa. Porque você não tem como distinguir uma personalidade da outra. Nós temos sim como treinar algumas habilidades que talvez a gente não teve na nossa infância, a gente não teve na nossa casa, mas a sua personalidade, ela é aquela. Então eu acho que contar a sua história, contar a sua trajetória, traz muito de você pessoa, traz muito de você profissional. E eu acho isso muito válido para as pessoas entenderem o valor do profissional que está aqui hoje, nossa convidada. Por favor, a live é toda sua, fique à vontade, quero que você fique à vontade. Aqui são conteúdos para nós, para ajudar as pessoas. Então é um conteúdo muito gostoso, é uma live leve, onde tem muito respeito e cuidado com o entrevistado e com as pessoas que estão aqui. Tá bom? Sinta-se à vontade. Perfeito, Lu. Muito obrigada. Bom, vamos lá. A minha trajetória na aviação, na realidade, ela começou depois da minha formação acadêmica. Então, primeiro eu fui fazer faculdade, né? Entrei na faculdade novinha, com 17 anos. E quando eu estava no último ano da faculdade, uma amiga teve a ideia de fazer um curso de comissária aos sábados. Como sábados eu ainda tinha livre na minha agenda, né? Porque eu sempre trabalhei muito, inclusive como eu continuo trabalhando agora, né? E na época o meu marido, que era meu noivo, ele tinha aulas na faculdade aos sábados. Então eu pensei, por que não, né? Mais um curso. Vamos lá para ver do que se trata, como que é essa tal dessa profissão de comissário de voo. Então eu fiz no último ano da faculdade, junto com aquela correria, né, de formação. Na minha época não existia TCC ainda, tá, gente? Então não tava com TCC, com nada disso. Falei, vou fazer mais um cursinho aqui. Sim. E fiz e me apaixonei pela profissão. E, na realidade, eu fiz a última prova da faculdade no dia da minha primeira seleção na TAM. E emendei uma coisa na outra e foram aí 14 anos e alguns meses, quase 15 anos voando. Uma trajetória da qual me orgulho imensamente, porque se não tivesse sido isso, eu não seria a profissional que eu sou hoje, né? Como a Lu mencionou, realmente na aviação, a referência de inglês para aviação, se você perguntar para comissário de qualquer empresa, tenho alunos da Gol, tenho alunos da Azul, tenho alunos na Emirates, na Qatar, na Etihad, tenho alunos na American Airlines, tenho uma aluna que acabou de entrar numa empresa nova agora dos Estados Unidos, que eu nem me lembro o nome, mas é uma afiliada da American Airlines. E assim, então a gente tem alunos no mundo inteiro. Sim. E isso eu devo ao fato de ter sido comissária de voo. Exato. Antes de ser comissária, então, eu fui professora de inglês. Eu dei aula por 7 anos e pouquinho, quase 8 anos. Inclusive, hoje na live, estou tendo o prazer aqui de ter uma ex-aluna minha. Foi minha aluninha pequenininha, no colégio de freiras, antes de eu ser comissária. Sarita, um beijo enorme para você. Nossa querida Sarita, esposa do comandante Moreira Lima. Que lindo! Ela voou na Avianca,
trabalhava no aeroporto de Guarulhos, então sempre que eu chegava de voo, eu encontrava com ela, e aquele carinho, né? Imagina, foi minha aluninha. E eu lembro que na turma dela, nós preparamos uma vez para o Halloween, uma peça do Fantasma da Ópera, e a mãe dela, sempre cuidadosa, tanto com ela quanto com o irmão, fez o figurino para ela ser a Christine, né? Então foi aquela coisa, foi um show no colégio na época. Então, esse fato de ter sido professora e agora retornar à profissão de professora, né? Depois de tanto tempo na aviação, foi só uma continuidade do que eu já era, né, Lu? Tá. Porque a minha profissão realmente foi, eu fiz letras, né? Formada em letras, então eu realmente me preparei para isso. E claro que o idioma na profissão de comissária de voo me ajudou e muito. Porque quando eu entrei na TAM, eu lembro, até a Marcela está aqui também hoje, a Marcela era psicóloga da TAM. Beijão, Marcela, enorme para você. Foi ela que fez a minha seleção, né? Quando eu entrei, ela, Wesley, Letícia, nós tínhamos o teste de inglês com aquela moça que era a filha do comandante Moraes. Adriana. Não era Adriana? Acho que era Adriana. Acho que era Adriana. Então, foi uma seleção também muito rigorosa na época, eles eram extremamente criteriosos, e eu acredito que o fato de eu ter o inglês fluente também contribuiu para que eu entrasse na TAM. Mais facilidade, né? Exato, exato. Voltando um pouquinho lá atrás, eu lembro que você me contou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu falei assim, gente, olha isso. Porque assim, você já tinha a sua profissão, eu acho que no grupo de voo nós temos nós temos pessoas que entraram por vários motivos, né? Alguns entram pelo salário, porque você não precisa ter o grau superior. Outros entram por querer viajar, querer conhecer o mundo. E você me falou uma coisa muito interessante, né, dessa trajetória. Por que você deixou? Porque você tinha já uma questão financeira, né, desejável para o momento. Você não precisava almejar o voo, até porque o voo, em questão do que você já ganhava em questão de salário, era a mesma coisa ou mais. Então, não era essa questão que fez você vir para a aviação. E você tinha mencionado algo muito inusitado que as pessoas geralmente falam pra gente, né? Eu tenho 2 primos que eles falam, não vou falar a palavrinha porque eu quero que você fala. Ele falou assim, nossa, mas você de novo tá nesse período, né? E você mencionou isso na sua história, que você conta que você gostaria, você saiu, né? Deixou de dar aula, você tinha os seus motivos porque você deixou de dar aula e foi para a aviação. Queria que você colocasse isso, que eu acho que é muito válido, porque de repente tem outras pessoas na mesma situação, né? Querem sair porque almejam, de repente, uma qualidade de vida que o trabalho atual não dá essa oportunidade. Mesmo ganhando, não ganhando tanto, como o Ricardo também, ele falou um pouco disso, que ele já trabalhava numa multinacional com exportação, então o salário dele era um salário alto, e ele veio não pelo salário, mas por outras características que fez que essa aviação chegou para ele. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Então, o que eu disse para a Lu foi o seguinte, quando eu entrei na TAM, a TAM era uma empresa pequena. Eu acredito que na época a intenção seria atingir 1.000 comissários, nem tinha 1.000 comissários na empresa ainda, ou 500, agora eu não lembro ao certo. Sendo uma empresa pequena, só fazia voos regionais, e é claro que o salário não era aquela coisa, né, vou para aviação por causa do salário, não. Na época eu dava aula em 3 escolas, né? Eu dava aula no CEULEP, no CCIE e nesse colégio de Freira, São Vicente de Paulo, onde eu fui professora da Sarita. Então eu tinha um salário bom. É claro que, professor, para você conseguir ter um salário considerado razoável, você tem que se matar de trabalhar, né, Lu? Então, eu saía da faculdade, eu ia para a faculdade de manhã, à tarde, passava a tarde no colégio, à noite, terça e quinta, em uma das escolas de idiomas, segunda, quarta e sexta na outra, aquela correria, aquela coisa de não parar. E professor leva o trabalho para casa, né? A gente tem que preparar as aulas. Meu domingo, até hoje, é assim. Eu almoço, descanso um pouquinho e preparo as aulas da semana. Além disso, correção de prova, de exercícios de aluno. Então, o professor trabalha não só na escola, mas em casa também. Sim. Então, o que eu comentei com a Lu foi o seguinte, cheguei no meu primeiro voo, liguei para minha mãe na hora.
Mãe, minha mãe tá aí, mãe, beijo. Ai, que linda! Liguei pra minha mãe, acordou cedo pra me ver. Parabéns! E falei pra ela, mãe, que profissão é essa? Eu tô de férias. Como pode? Por que eu não pensei em fazer isso antes? Então, gente, ser comissário é isso. É É estar de você se férias. realizar e estar sempre de férias. Por quê? Porque você não leva trabalho para casa. Não tem nada que você deixe pendente para o dia seguinte. O teu serviço começa e trabalha naquele voo, né? Exatamente. Então, desde o momento que você fala bom dia até o momento que você se despede dos passageiros. Você vai para o hotel e você está de férias no hotel. Você descansa, você passeia, você faz o que você quiser, né? Uhum. Assiste uma Netflix, lê um livro, quem não quiser sair do quarto do hotel também, né? Sim. Mas é uma profissão assim que te dá essa possibilidade de você realmente ter o tempo de descanso. Coisa que a profissão de professor, ela exige mais, Uhum. tá? Agora, para as duas você precisa amar, né? Você tem que ter vocação para aquilo. Porque com as duas você trabalha com pessoas e você trabalha com os sonhos delas, né? Sim. Tanto no avião quanto eu nas aulas. Na aeronave, porque pode ser que o passageiro esteja viajando pela primeira vez. E tudo que ele precisa é um bom dia seu, é um sorriso, é perguntar se ele está bem. De repente, ele não sabe nem afivelar o cinto de segurança, você vai lá, ensina, né? Na hora que você faz a demonstração, ele se apavora, você percebe que tem alguma coisa estranha naquele passageiro. Talvez seja o primeiro dia dele. Vai, conversa um pouquinho com ele, acalma. As pessoas viajam de avião não só para lazer. Algumas viajam também para ir, infelizmente, em velórios, né? De entes queridos. Então, você tem que ter essa coisa de se colocar no lugar do outro, essa empatia, de perceber o que ele precisa e, de repente, fazer alguma coisa por ele naquele curto período de tempo que é o voo, né? Sim. Eu Então, acho esse tipo de doação, eu acho que está presente nas duas profissões. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, porque é da gente ter essa sensibilidade, né, para trabalhar com pessoas. Seja você como professora, sensibilidade de saber como que está o seu aluno onde, será que ele tem, ele está bem para absorver todo o conteúdo que você preparou lá no domingo para ele, né? Ou será que de repente só um bate-papo? Eu lembro que em algumas aulas que eu fazia com você, eu falava assim, vamos só conversar, que eu não tô afim de gramática hoje. E a gente só conversava, era tudo em inglês, é claro, mas a gente só conversava, não deixava de ser uma aula, mas de uma maneira mais, de uma dinâmica diferente, uma didática diferente. Eu acho que você como professora precisa ter essa sensibilidade, assim como trabalhar com pessoas, né? Nós precisamos ter essa sensibilidade. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala assim, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso, é o que nos diferencia, né? Não é o que um tem, o conhecimento que um tem a mais do que o outro, não. É quando você estiver entre uma pessoa, seja um cliente, seja um amigo, seja Uhum. um familiar, é a humanidade, é o amor que tem ali, é você saber tocar o outro, é você saber sensibilizar, é você ter empatia. E isso é primordial, né, na profissão, em qualquer profissão que você lide com pessoas. Eu acho que isso é essencial. E ter isso natural, isso ser natural de você é muito tranquilo, porque a sua profissão, ela deslancha, ela vai, né? Ela Exato. voa, ela voa. Não é algo que você precisa treinar, que você precisa desenvolver a habilidade, é algo que já é seu. Então é muito mais fácil, né, Glaucia? Que linda, então. Eu tenho um primo que dois primos, que eles sempre falavam para mim assim. Quando você falou, eu lembrei exatamente deles. Eles me veem e falam assim: você só vive de folga? Eu só vejo você de folga, eu só vejo você passeando, eu só vejo você. Eu falei assim, não, é pra... A gente trabalha, é claro que tem todo um trabalho, né? E árduo, mas tem essa questão do prazer de estar fora, de estar com pessoas diferentes, de poder viver mais, né? Não ficar num Exato. escritório o tempo inteiro fechado, igual você falou. Tem a questão que eu acho que a regulamentação ela ajusta muito isso na nossa profissão, né? Encerrou, não dá mais para voar, não dá mais para voar. Diferente de trabalhar no administrativo. Eu trabalho no administrativo e, infelizmente, assim, tem horas que o trabalho demanda, exige de você e você precisa ficar. O trabalho termina às 5h30, mas você tá lá, 8 horas, você tá lá por quê?
tem uma demanda maior e você precisa fazer aquela entrega e acaba levando o trabalho para casa, né? É claro que tem tudo tem os seus pontos aí, mas a nossa profissão ela tem uma regulamentação que limita isso, né? Você trabalhar excedendo ou você levar o trabalho para casa. E isso é muito gratificante para nós, né, Glaucia? Voltando aí, Exato. teacher, a você, vamos lá. Falando dos seus conteúdos, vamos conversar, falar dos seus alunos. Você contou um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho aí da sua graduação, de como você começou. A sua amiga que fez, entrou junto com você? Nunca voou. Não Não fez nem a nata. acredito! Não? Mas tem vários casos assim, viu, Lu? Não. Conversando com alunos, às vezes um leva o outro e aquele que levou mesmo, que tinha Não o é? interesse, primeiro não vai e o outro que vai. Ah, meu Deus. E Foi muito interessante. Não, inclusive ela se casou com um suíço, hoje ela mora na Suíça, não quis mais saber de ser comissária. de repente ela só foi fazer o curso para levar você, né? Sim, foi um instrumento para me levar. Exato. Glaucia, e assim, com essas duas profissões, qual é o diferencial das suas aulas para você que teve essa bagagem na aviação? A gente sabe, muitas vezes as pessoas, que eu falo aqui muito para os profissionais que eu trago, muitas vezes, muitas pessoas elas não têm consciência do quão grande a nossa bagagem é devido ao voo. Eu vou falar um pouco disso de mim, né, para aqueles que não me conhecem. Eu atendo muito pessoas de outros países, tá? Brasileiros que moram em outros países. Por quê? Na psicologia, por exemplo, se eu tiver que trabalhar com psicologia, seja em Portugal, seja na Inglaterra, seja na França, eu preciso fazer um curso de adaptação para aquele país, porque a cultura é diferente, o modo de ser, o modo de estar é diferente. Então, eu preciso fazer uma adaptação nesse país para trabalhar com a psicologia. E como nós, imagina, 23 anos a gente viaja, né? Metade do tempo fora do país, metade do tempo no nosso país. Então a gente vivencia muito a cultura. A gente é inserido mesmo, a gente precisa, né? Porque senão a gente não consegue viver. Então, isso traz uma bagagem muito grande para nós. E essas pessoas que moram em outro país, o que acontece? Elas têm uma dualidade, porque elas têm tanto a cultura do país em que elas moram, quanto a nossa cultura. Então, às vezes, isso cria um choque, né, de modo de ser e modo de estar. Então, com essa visão de mundo, eu consigo entender ele na demanda. Olha isso. Porque se ele pega um psicólogo que é do Brasil e que não tem essa vivência, né, de outras culturas, às vezes a pessoa não consegue acessar a demanda dele. Por outro lado, se ele pegar uma psicóloga de lá, às vezes a pessoa não vai entender por conta da cultura dele, por conta de tradição, de família. Então, veja, o que a aviação trouxe para o universo da psicologia, né? Então, assim, eu fiquei imaginando o que essa aviação trouxe para você como bagagem de conteúdo, de didática, de tudo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a aviação só melhorou, né, Lu? Porque a gente tendo contato com pessoas de tantas culturas diferentes, né, como você disse, você acaba percebendo a necessidade de realmente falar o idioma e saber, ao falar o idioma, o que a pessoa realmente quer dizer com aquilo, né? Então não é só a palavra que sai da tua boca, mas é qual sentimento tem por trás daquela palavra na hora que é dita. Então isso abre a nossa mente. Além de falar o inglês, eu fiz também francês, né? Então eu falo francês. Meu pai era espanhol, então espanhol eu também falo. E assim, idioma para aviação é realmente essencial. O fato de eu ter sido comissária contribui muito para as minhas aulas hoje em dia. No momento eu estou com 2 alunas de nível básico, uma está acabando o pré-intermediário, está indo para o pré-intermediário, e a outra está no meio do livro básico. Sim. As 2 já estão contratadas pela ITA. Foram Então, contratadas olha, sem carteira. isso é interessante, era E uma das assim, perguntas que eu queria fazer para você, Glaucinha. As pessoas que não têm o inglês, quanto tempo
você consegue prepará-las para entrar nesse mercado, para ter esse diferencial? Então, essa é a primeira pergunta que todo aluno que me Tá. chama para saber valor de aula faz. Não tem como estimar tempo, Lu, Aham. porque o teu ritmo de aprendizado não é igual ao do fulano e nem ao do ciclano. Sim, exato. Essas duas meninas, elas iniciaram praticamente ao mesmo tempo. Só que uma faz aula 2 vezes por semana, a outra faz uma só, Aham. 1 vez por semana só. Sim, Então, uma já está quase acabando o livro, a outra está na metade do livro. tá. Então, além do ritmo do aluno, precisa ver quanto tempo disponível ele tem para realmente se dedicar ao idioma, Sim, né? Então, a gente não estima prazo. tá. Eu não faço estimativa de prazo para ninguém. Eu costumo dizer que aula particular não é aula de escola de idioma. Na escola de idioma, eles te vendem o curso da seguinte forma. Fala inglês fluente em 6 meses. Fala inglês fluente em 1 ano e meio. Uhum. Ninguém vai falar inglês fluente em 6 meses, muito menos em 1 ano e meio. Há quantos anos você estuda inglês, Lu? Eu estudei no Não CCIA, é? que você sabe, né? Então, eu estudei desde Ah, os então. 12 anos, era um processo bem... Era uma didática diferente, né? Hoje, até o CCIA tem uma estrutura diferente. Eu estudei Não, é a desde os mesma coisa. Minha 12. filha se formou no CCAA tem 2 anos. Porque Então, santo de desde os casa não faz 12... milagre, né? E casa de Ah, ferreiro espeta de pau. desde os 12 Então, anos. 12 anos então, até os 18, 19 anos estudando inglês. minha filha entrou com 7 e se formou com 15 Aham. no CCA. Fez o TOEFL, atingiu uma Tudo. nota que, assim, meu orgulho mesmo, né? Foi a maior aqui de toda a região, de Sim. todos os tempos, até maior do que professores. E nem sei se eu tiraria essa nota, né? Eu brinco com ela, porque foi toda uma preparação, né? E CCA é aquele negócio, Lu. Você tem condição de pagar um professor particular? Ótimo. Faça aula com um professor particular, que o ensino vai ser direcionado para as suas necessidades. Sim. Não consegue pagar um professor particular? Eu brinco que eu devia ser patrocinada pelo CCA, né? É a única escola de idiomas que eu recomendo. Eu trabalhei lá por muitos anos. O método do CCA, ele é um método em que você repete, 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 de tanto repetir, aquilo entra na tua cabeça e não sai nunca mais. Eles tinham um slogan que era: o que você aprende, você não esquece mais. E não esquece mesmo. Sim. Eu lembro de uma vez estar dando aula para um grupo de crianças, e era naquela época da primeira novela Carrossel. E Nossa. aí chegou um menininho e falou para mim: Teacher, como fala carrossel? Na hora eu parei, pensei, e a palavra veio na cabeça: merry-go-round. Então, assim, é um método que funciona. É o Aham. único em que eu confio para indicar para vocês. Sim. Então, tem condição de pagar um professor particular? É claro que é o melhor ensino que você vai ter. Não tem? Faça CCAA. Alô, CCAA, se tiver alguém, me patrocina. Olha só, Glaucia, eu lembro que a primeira vez que eu fiz aula com você, você falou assim, onde você fez inglês? Eu falei, não sei se... Ele falou assim, "Eu sabia, porque o nosso falar, A gente reconhece os ele é muito alunos. espontâneo, ele não é aquela coisa pensada, ele é muito espontâneo, ele sai, né? Ele solta. Então eu lembro que você fez essa pergunta. E olha, algumas pessoas aqui que me conhecem vão falar que a gente está fazendo comercial, por quê? Eu estudei a vida inteira no CCI, eu trabalhei no CCI antes de voar, né? Trabalhei como secretária. E eu tenho um tio que é o teacher, que o Fabiano é o teacher queridinho do Fabiano. Ele é professor, foi formado pelo CCA, é um dos grandes professores aí do CCAA, e ele tem duas filiais do CCAA hoje, assim, o amor dele é essa escola, né? Então, não estou falando aqui, gente, porque o meu tio tem, porque você trabalhou, né? Não, mesmo porque eu não tenho e não tenho Mas nada a ver com exatamente, CCAA. mas Eu assim, é paguei uma todo o curso da minha metodologia. filha. Não. Eu vou contar mais uma coisa que eu acho que você não sabe, eu não lembro se eu te contei isso. Eu iniciei a psicologia por conta do inglês. Olha isso. Eu estudava no CCA, como eu te falei, desde os 12 anos até os 20, 19 anos, eu fiz CCA. E tinha um colégio que eles queriam um professor que tivesse uma didática diferente. Tá? Era um colégio, na época, né, para dar aula de
quarta, oitava série, que hoje já mudou totalmente essa estrutura. Uhum. E aí, esse diretor, ele queria alguém que tivesse uma didática diferente. Como eu trabalhava no CCAA, ele chegou fazendo essa solicitação, eu falei, opa, por que não eu, né? Eu já tinha um grau avançado de inglês, eram para crianças, eu gostava de trabalhar com crianças, e eu me permiti fazer o teste. Porque era um colégio de crianças especiais. Então, ele precisava de uma dinâmica diferente para que essas crianças aprendessem o idioma, né? Foi aí que eu entrei. Fiz o teste com várias pessoas de níveis muito mais altos e ele gostou da minha apresentação e eu dei aula durante 8 meses nesse colégio para crianças especiais. Foi aí que eu comecei a ter um olhar diferenciado. Por quê? Eu queria, com a minha didática, além da minha didática, eu precisava conhecer a dificuldade daquela criança, qual era a dificuldade, seja do desenvolvimento, seja psicomotor, para eu conseguir atingir, né, essa criança. Então, veja, aí eu fui por um outro lado, né, além da didática. E eu falei, gente, eu preciso fazer psicologia. E eu lia muito esses livros de psicologia para dar conta desses alunos. E foi aí que me despertou o interesse pela psicologia, através desses 8 meses que eu fiquei dando aula. E aí eu saí para ir para o voo, né? Infelizmente não consegui unir as duas coisas, porque daí eu fui para o voo, já comecei a faculdade, eu falei, gente, voo, faculdade, aula não dá, né? Não dá. Então, foi por esse caminho aí de professora por 8 meses que me rendeu uma psicologia, me rendeu muitos frutos. Eu não lembro se você sabia dessa história. Não Não, sabia? mas muito interessante. Gostei. E trouxe um outro Gostei. olhar para você, essa aviação, seus alunos que Então, já te além procuram porque disso, já Lu, sabe que você é a the best. por quê? Apesar de estar no nível básico, Uhum. a gente não fica só no inglês, né? Sim. Quando elas tiveram que fazer, então, o teste online para poder fazer a inscrição na ITA, eu fiz toda uma preparação antes com elas. Em seguida, quando elas foram chamadas, apesar da entrevista da ITA, né, para contratação, ter sido somente em português, mas eu fiz um treino com as duas, né? Disse, olha, talvez eles perguntem isso, se perguntar isso, tenta colocar o teu ponto de vista dessa forma, né? Então, assim, a gente não treina robô. Ninguém tem que responder as mesmas coisas que o outro, né? Cada um Exatamente. tem uma história de vida e vai dar a sua resposta para o que for perguntado. Mas, por exemplo, você treina atitudes, né? Comportamentos. Tudo aquilo que eu aprendi na aviação, então, bata na porta antes de entrar, peça licença, aguarde em pé até que seja permitido que você sente. Se você está com a tua bolsa, você não vai jogar aquela bolsa. Onde é que você vai enfiar aquela bolsa? Olha, se não tem uma cadeira, então, sobrando. Pergunta, com licença, posso colocar minha bolsa aqui? Né? Isso faz o teu diferencial. Eles estão vendo que você é uma pessoa educada. Então, esse tipo de dica, além das aulas de inglês, eles sabem que eles podem contar comigo para isso. É o Exatamente. diferencial, né, Lu? Porque eu já É. estive lá. A gente sabe o que eles esperam, né? E outra, Glaucia, tem alguns, foi o que eu abordei, eu acho que eu abordei no começo, tem algumas palavras que são muito específicas da aviação, né? Eu abordei na chamada, que eu mandei a Certo. chamada para você. Isso, mas Os isso em nível de professores. recheque, Lu. Isso, em nível de recheque. Então, muitas pessoas, os seus alunos não são só iniciais, né? São alunos Não. também que vêm de recheques da empresa e você tem essa bagagem que outros professores não têm, né? A gente precisa fazer um Exato. speech. Meu Deus, já passei por isso, gente. Tive problema técnico e o comandante estava com a demanda dele e ele, Luciana, faz o speech para mim, tá acontecendo isso, fala para o passageiro isso, isso e isso. E aí, na hora você não tem como ir lá buscar o dicionário, buscar o celular. Não, gente. Então, assim, tem algumas palavras técnicas. É claro que muitas palavras para nós, que às vezes você não nem usa para o passageiro, ou às vezes usa e explica para ele o que aquilo significa, mas isso é muito para quem está na aviação, para quem sabe, né? Porque quem não está, um professor que não é da aviação, que não conhece, muitas vezes ele fica perdido nessas palavras, né? Perdido até. Inclusive, Lu,
Aham. Não é nem só o professor. Uma vez uma escola de inglês, famosíssima, viu? Atenção, pais e mães de criancinhas pequenas aí, vocês colocam seus filhos numa escola do balão vermelho, e aí, né, a escola do balão vermelho faz uma propaganda onde tinha finger. No finger, não sei o que lá do aeroporto. Eu vi aquela propaganda e falei, Finger. Então, Finger é só no Brasil. Sabe por que que aquela plataforma que acopla na aeronave se chama Finger? Porque quando Congonhas foi construído, lá em Mil e Bolinha, era o terminal, né? Sim, E sim. 5 posições de estacionamento de aeronave. Então parecia uma mão e 5 dedos. Aham. Aí convencionou em português que era Finger, espaço de estacionamento de aeronave. Sim. Gente, nenhum país do mundo usa Vai usar. Finger. É jet bridge, air bridge, né? Qualquer outro termo, menos Finger. E Aham. vai essa escola de inglês famosa, que cobra Ah, muito, né, para ensinar, e faz uma propaganda colocando Finger. Então, assim, termo técnico de aviação, você aprende com quem sabe, né? tá. Termo técnico de aviação. Não com aquele professor que vai pesquisar no Google, Uhum. né? Porque aí você vai virar, imagina, deu um problema no finger, você pega o PA e faz um speech para o passageiro que tá com problema no dedo. O passageiro vai olhar e não vai entender nada. Como assim eu não posso desembarcar porque tem um problema no dedo? No dedo de quem? Aham. Né? Aham. Imagina a confusão. E Glaucia, daí para eu pior, acho né? que isso é importantíssimo, né? Por isso que eu sempre procurei por você. Eu acho que por isso que Não agradeço a preferência. as pessoas sabem, né? A gente, sempre que as pessoas vêm me perguntar, é a pessoa que eu indico para aviação, né? Mesmo tendo tio lá, olha só, né? Porque tem uma diferença. Porque o tio não foi Porque da aviação, né? não foi da aviação. Então, assim, tem uma diferença, né? Então, a gente precisa olhar para esse profissional. Como eu falei, a gente vai entrar num assunto agora, eu acho que é muito importante para as pessoas que procuram, que querem entrar para o universo da aviação, que querem se preparar, né? Procurar um profissional de qualidade. O que é um profissional de qualidade? Conheça esse profissional, saiba a fundo qual que é o trabalho dele, qual que é o conteúdo, o que tem por trás disso. Quando eu falei para você trazer a sua história, o que tem por trás da professora Gláucia, né? Qual é a história dela, qual é a bagagem dela? Por quê? Porque eu falei, quando você precisa de um cardiologista, você não vai num clínico geral, você não vai na bezedeira. Você precisa de um cardiologista, você vai na bezedeira? Exato. Não, né? Então, assim, você precisa, por exemplo, a gente precisa ter essa noção do que eu preciso, qual é a demanda e quem vai conseguir atingir a minha demanda, né? Por exemplo, nós temos aí muito coaches que trabalham com alguns materiais psicopedagógicos, né? Mas não materiais para psicólogos. E essas pessoas, às vezes, o que é a minha preocupação, né, com o coach? Eu acho que eles têm, sim, o merecimento deles, eles fazem alguns trabalhos, mas muitas vezes o fato da pessoa não conseguir atingir a meta dela, não é questão que ela não tem capacidade para atingir a meta, mas tem muitas coisas por trás que a psicologia precisa trabalhar para que ela consiga atingir o objetivo, né? Então, veja, não dá para você precisar de um psicólogo e procurar um coach. Então, para tudo tem a sua especialidade, né? Então, quando for procurar um professor realmente que te dê ênfase, que te ajude, que realmente vai conseguir te ajudar para atingir a sua demanda, procure a Gláucia, né? É da aviação, vai saber te ajudar em todos os aspectos, tem uma bagagem diferenciada. Então, eu acho que o profissional, muitas pessoas aí acabam caindo em mãos erradas, não conseguem, eu falo isso porque aparece no consultório, pessoas que fizeram preparações com pessoas que não trouxeram, que não identificaram naquele profissional o que ele precisava melhorar para passar, por exemplo, num processo seletivo. Quem vai fazer isso? Um Exato. psicólogo. Um coach não vai fazer isso. Ele não vai conseguir identificar naquela pessoa a demanda dela que ela precisa treinar e precisa desenvolver para ser um comissário de alta excelência. Para ser um comissário que o RH vai falar assim,
é esse funcionário que eu quero, né? Então, eu acho que essa qualidade nós trazemos no nosso trabalho, eu acho que por isso que eu falo que os profissionais, eles se identificam, né? Então, assim, eu vejo essa qualidade, eu trabalho com essa qualidade e eu busco profissionais com essa qualidade. Não é à toa que eu me identifico com você, que eu procuro pelo seu trabalho, porque a gente tem um grau de exigência muito grande e a gente quer os melhores perto da gente, né? Porque a gente sabe que isso vai dar bons resultados, vai dar o resultado que a gente necessita, né? E você estava falando, você falou dos candidatos, né? Das pessoas que você, dessas duas novas alunas aí que você conseguiu, que entrou aí nessa nova empresa, né? Eu preparei nesse último curso agora que eu fiz, tem algumas pessoas que já estão nessa empresa, a gente fica muito feliz, né, Glaucia, com esse mercado, mesmo com essa crise, esse mercado aquecendo, empresas investindo, empresas contratando. Eu acho que nos próximos meses aí tem tudo para melhorar, essa vacina está chegando. Você, né, vai ficar... Você já está por aqui neste trabalho, você tem muito trabalho. Graças a Deus. Eu falo, Glaucia, pelo amor de Deus, arruma um horário aí para mim, porque, né, preciso de uma aula, 2 aulas, 3 aulas contigo. Mas eu acho que isso não é só... isso é o nosso trabalho. É a construção que você teve lá atrás, né? Muitas vezes as pessoas falam para mim, eu nunca fui de fazer, hoje eu estou vindo para a internet por conta dessa demanda, mas eu nunca fui de fazer comercial do meu trabalho. Por quê? Eu vejo assim que, como a minha demanda, eu tenho esses 2 trabalhos, então a minha demanda, o meu tempo para o consultório era um pouco menor, né? E o que acontecia? O melhor comercial é o seu cliente. É boca a boca. É a propaganda boca a boca. Gente, as pessoas vêm assim do nada. É um que falou do outro, que eu pergunto, né? Como que você chegou até o consultório para essa preparação? Eles falam, porque fulano fez uma preparação com você, já entrou na empresa, ciclano também. Então, assim, tudo indicação. Esse é o melhor comercial. E é o comercial que... Porque as pessoas veem que o seu trabalho tem uma qualidade, que o seu trabalho levam eles ao objetivo deles, aí, ao sonho deles, né? Então, eu acho que é todo merecimento, sim, porque isso foi construído lá atrás, né? Muitas vezes as pessoas olham, pode olhar, né? Nossa, mas a Glaucia não tem horário, mas, gente, isso foi uma construção dela lá atrás, né? Aquela menina lá de trás. Fala comigo, tá bom? Fala que é seu técnico. Gente, meu técnico quer falar comigo. Tá, a galera tá falando que 1 hora é pouca de live, que a live tá maravilhosa, que se cair, vocês vão ter que fazer outra. Gente, é porque ele vai lendo os comentários e vai passando algumas coisas. Obrigada! Aí ele falou que o pessoal tá falando que 1 hora é pouco, porque o pessoal já tá preocupado que vai dar 50 minutos, que 1 hora é pouco de live. Gente, não se preocupe, assim, a gente vai, né, nós temos o nosso compromisso, a Glaucia tem um compromisso dela, mas a gente marca uma outra, coloquem aí o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de ter na live, que daí a gente marca uma outra live, não tem problema, o pessoal já tá apavorado aqui pensando que vai acabar. Vamos falar agora, então, dos processos seletivos das empresas, né? A gente sabe, a gente tem várias estruturas dos processos seletivos. Eu sei que você faz essa preparação, né, dos testes de inglês. E eu sei porque muitas pessoas me procuram, porque, por exemplo, tem uma empresa que ela faz o seguinte, ela pede para você escolher um objeto e falar sobre esse objeto em inglês, né? E aí a Glaucia entra, porque ela entra no quê? Como você vai falar, o que você vai falar. E quando você fala de algo, você está falando muito de você, né? E as pessoas geralmente me perguntam, que objeto? E eu dou, né? Eu não falo, olha, tem que ser esse objeto, não. Qual objeto que você gostaria? Então, tire desse objeto o melhor de você, né? E quando o candidato ele se conhece, ele conhece ele mesmo, ele consegue extrair daquele objeto o melhor dele, né? Então, veja, tem muito da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de absorção, mas tem muito da sua capacidade pessoal, né? De o que você é como pessoa para você trazer, imagina, é uma construção. Você traz um objeto, você fala, você precisa usar um outro idioma que não é seu, e você precisa falar de você através daquele objeto,
né? Então, eu sei que você faz essa preparação aí. E tem uma outra empresa que dá um título para você, assim, no dia, né? Eles não falam que é, dá o título para você e você tem que desenvolver algum texto em cima disso. Então, Glaucia, como que você faz, né? Como que é feita essa preparação? A gente vai dar algum spoiler aí, mas se você quiser se aprofundar nisso, é claro que eu Não, pedi aí eu falo. para entrar com a Gláucia, tá, Glau? Mas vamos só clarear um pouco para essas pessoas que não sabem como é, né? Como que é o seu trabalho, como que você faz isso, Tá. né? Para a pessoa ter êxito aí nesses testes de inglês das seleções para comissários de voo. Tá, então, bom, nível de inglês. Qual é o nível que as empresas pedem atualmente? Nível intermediário no mínimo, tá, gente? Ah, professora, mas como é que você acabou de dizer que 2 alunas suas do básico passaram? Estão quase no pré-intermediário já. Ou seja, elas já falam inglês, presente, passado, futuro, conhecem um bom vocabulário, porque além de trabalhar com métodos de inglês, né, com o livro em si, aluno meu lê um livrinho por semana. Tá? Livrinho, claro, daqueles didáticos, voltados para o nível dele, né? Eu não vou dar um livro de 300 páginas para quem está iniciando no inglês. Mas ele lê. Porque a única forma de você aumentar o teu vocabulário é lendo. Né? Exato. Então, a gente pega no pé. Por isso que essas 2 alunas conseguiram, com quase nível intermediário, serem contratadas aí na ITA. Tudo bem, a ITA não fez teste de inglês oral. Foi só um teste online. Mas o teste online foi gramática, teve interpretação de texto e foi pesado. Tá? Então, conseguiram passar. Vou falar um pouquinho das outras empresas do Brasil. Na Gol, por exemplo. A Gol é a bendita empresa aí que pede o objeto, mas eles estão pedindo o objeto em português, tá, Lu? Então, você leva um objeto e você fala em português. Em português. O teste de inglês da Gol, ele é a primeira etapa da seleção. Bom, começa já lá no vagas.com. Você se inscreve na plataforma vagas.com, você tem que fazer o teste de português e inglês. Nessa última seleção da Gol, eles pediram só o português no vagas.com. O inglês foi só chegando lá. Chegando lá na Gol, primeira parte do processo seletivo, em inglês. Teste de listening, teste de escrita, eles davam frases, o comecinho de frases para você continuar a frase. E teste oral, em duplas ou trios, tá? Então, fazia uma pergunta para um, mostrava uma imagem. Tinha umas coisas bem engraçadas na Gol, aliás. Tinha uma imagem que era uma vaca, eram 3 vacas num pasto, e uma delas estava sendo abduzida por uma nave espacial. E aí o professor entregava aquela imagem para o candidato e falava, me conte uma história, com começo, meio e fim, usando essa imagem. Então, assim, se o candidato não tem um nível de inglês, não tem um vocabulário para falar, vaca, pasto, abduzindo nave espacial, o cara não conta uma história, né? Então, assim, eles estavam fazendo isso, eu achei excelente esse tipo de coisa, porque ele não estava cobrando só vocabulário de aviação. Porque o vocabulário de aviação específico, muitas vezes, você decora. Perguntas básicas de seleção, qual o seu nome, de onde você vem, por que você quer ser comissário, isso todo mundo sabe que vai ser perguntado. Todo mundo decora. Então, a partir do momento que você pega uma figura de uma vaca sendo abduzida, ou você sabe inglês, ou você não sabe. Não tem o que decorar. E eles tinham um calhamaço desse tamanho de figuras, né? Você nunca ia saber qual ia ser a sua. Sim. Então, ou você sabia inglês ou não sabia, tá? Esse teste de inglês era eliminatório, vários candidatos chegaram lá, bateram na trave e voltaram. Se não passasse no inglês, não faz mais nada na seleção. Tá. Ok? Na Azul, o teste de inglês, ele é no último dia do processo seletivo. Tem figuras também, tá? Tem o bate-papo e tem figuras. A Azul é a única que não pede teste escrito de inglês. Nada escrito, é só oral. Nessas últimas seleções estava sendo feito online. E eles têm umas figuras também para você contar a história. Só que a diferença da Azul e da Gol é que é uma sequência de figuras. Tipo história em quadrinho.
Sim, sim. Então, o candidato recebe essa sequência de história em quadrinho e conta a história. Também não tem nada a ver com inglês técnico de aviação. É inglês do dia a dia. Ou sabe inglês para contar a história ou não sabe. Então, gente, hoje em dia não dá para dar o truque mais. Não adianta você sair decorando pergunta e resposta em inglês para achar que você vai chegar lá na empresa aérea e vai ser aprovado. Não vai. Você vai pegar essas benditas figuras e não vai saber nem por onde começar. Na Latam, como é que é o teste de inglês da Latam? Vagas.com, você se candidata, faz um teste com 40 questões de múltipla escolha, sendo que 10 delas são textos enormes para você interpretar em inglês, tá? Tudo cronometrado o tempo. Passou no vagas.com, atingiu uma pontuação alta, você é convidado a ir para a plataforma Job Coach. No Job Coach, vão aparecer na tela, pop-up, 3 perguntas, sendo que uma delas é em português, para você gravar um vídeo respondendo, e 2 em inglês. E as perguntas podem ser, onde você passou suas últimas férias? Ou, me fale uma qualidade sua que você precisa aperfeiçoar para exercer a profissão de comissário. Então, assim, são perguntas complexas ou perguntas simples, você não sabe o que vai aparecer na tua tela, você tem 1 minuto para ler a pergunta, pensar em inglês e sair falando, porque você tem que gravar o vídeo. É? Bom, terminou o teste de inglês da Latam? Não. Então, ó, você já fez 40 questões no vagas.com, você fez o vídeo no Job Coach. Chegando lá, fase presencial. Primeira fase presencial. Você vai fazer um teste de múltipla escolha de gramática e de vocabulário, interpretação de texto. Nível hard. Nível vestibular Enem. Dificílimo. Passou. Aí você vai fazer todas as fases do processo. Na última fase, você vai ter entrevista oral com o professor de inglês, que é o mesmo que faz os C-checks para vocês. Com todo aquele esquema de vocês. Perguntas para responder, situações médicas para informar em inglês, situações técnicas para informar em inglês e figuras. Só que as descrições de figuras da Latam são sobre aviação. Então, é um avião com trem de pouso quebrado, é um avião parado num aeroporto e está nevando, para você descrever o que está acontecendo. É um serviço de bordo e uma criança no meio do corredor atrapalhando. Então, já entra vocabulário de aviação, tá? Mas, ó, o teste de inglês da Latam é o mais extenso de todas. São praticamente 4 fases de teste de inglês ao longo do processo seletivo, tá? O da Azul é o mais curto, porque é só um bate-papo mesmo e não tem a parte escrita. Tá? Então, em nível de dificuldade, seria assim: Latam, Gol e Azul. Mas lembrando que as 3 estão no nível intermediário de inglês, tá? Não acha você que com seu nível básico você vai passar na seleção da Azul, porque não vai. Lembre que você vai ter que contar uma história em quadrinhos em inglês. Ok? Então, essa preparação é essencial. A ITA, né? Por último, tem a ITA. A ITA. Então, a ITA, Lu, é online, né? Quando você faz a sua candidatura no Job Coach, você já faz o teste de inglês, de português e das matérias do curso de comissários. Sim. Então, é só aquilo. Não tem teste oral. Pelo menos para essas 14, 15 turmas que eles contrataram agora, não teve, tá? Não teve nada oral. Foi então, só mesmo das parte mais escrita. fáceis para as mais difíceis seria a ITA. Aí depois vem Azul, Gol e Latam. É isso? Mas o teste da ITA, apesar de ser na plataforma Job Coach, ele é difícil. Ele não é um teste fácil. Ele é cheio de pegadinhas. Sim. Mas ainda assim... Eu acho que ainda seria Azul e ITA. Azul e ITA. Azul é mais fácil. Tá. Azul é mais fácil, no seu ponto de vista. Eu acho. Ótimo. Para você aí que está interessado nas empresas, então é bom estudar isso, é bom saber desse conteúdo, procurar a Glaucia, é imprescindível isso, tá? Primeiro, para você chegar nesse teste mais tranquilo, né, Glaucia? Eu acho que isso traz uma tranquilidade. Exato, porque a gente já prepara de acordo com aquilo. Exato. E conforme for tendo atualização, Lu, a gente já tem alunos fazendo o processo seletivo
Graças a Deus, quando abre processo seletivo, eu tenho vários alunos fazendo. Sim. Porque são... Gente, só no WhatsApp eu tenho 4 grupos de Teacher Gláucia, que são futuros candidatos para comissários. Sim. Mais os grupos que a gente tem no Facebook. Então, nós atingimos um número muito grande de alunos. Quando abre processo seletivo, a pessoa é chamada, ela vem nos procurar. E a gente faz a preparação. Então, sempre que vai tendo atualização desses processos, por que eu estou ciente? Não é que eu tenho contato com ninguém, RH, empresa aérea, eu não tenho contato com nada, gente. Eu não indico ninguém, tá? Se vocês quiserem me procurar para isso, esqueçam. Eu não tenho esse poder, infelizmente. Mas a gente sabe das atualizações através dos alunos que vão fazer os processos e trazem as novidades para a gente. Exato. Exatamente. E, Glaucia, Perguntando qual é o Instagram dela. Estão perguntando qual que é o seu Instagram. É Glaucia. @Gláucia Mendoza. É meu nome aqui, ó. Isso, é o nome aqui do logo dela. @Gláucia Mendoza, sem acento no A e tudo junto aqui. Isso, gente. Segue ela. Tenha uma aula com ela aqui, ó. Glau, agora me fala uma coisa. Qual é a diferença? Nós falamos um pouco assim, a pessoa que ela é preparada, além do conteúdo que ela tem, ela vai mais tranquila, né? Pelo comportamento, você já percebe que a pessoa está mais tranquila. Ela vai confiante. Exatamente. E aí eu ia falar para você, na sua visão, qual é a diferença desse candidato porque as pessoas, elas trazem, né? Esses candidatos que se preparam com a gente, eles falam, nossa, eu fui. E eles começam a perceber aquele candidato que está muito fora, né? Que, assim, não teve preparação, eles vão dividindo. Ó, esse fez preparação, esse não fez. No seu entendimento, né, todo esse conteúdo que você traz, qual é a diferença desse candidato que se preparou e desse candidato que não se preparou para um processo seletivo? Então, Lu, além do fato de a pessoa ir realmente mais confiante, mais tranquila, ela sabe o que esperar daquele teste, né? Sim. Então, ela não vai ficar aflita, ela sabe que é tempo cronometrado, então ela já vai preparada para fazer naquele tempo que vai ser oferecido para ela. Mas isso já começa desde a aparência, viu, Luciana? Porque o que a gente ouve, nossa, teacher, tinha gente lá de calça jeans. Nossa, tinha um menino de tênis com o terno. Então, assim, era uma calça de terno, era um paletó qualquer e um tênis. Então, aluno nosso, ele vai com a bagagem completa, né, Lu? Vai. Ele não precisa se preocupar com nada, porque alunos meus, por exemplo, principalmente as meninas, elas mandam até foto. Teacher, ó, tô pronta, tô indo pra seleção. Vê se o cabelo tá bom. Teacher, vou fazer o treino da maquiagem. Posso te mandar pra você ver se tá bom? Então, assim, é uma coisa. Eu sou professora de inglês, mas o fato de eu já ter sido comissária, a gente pode opinar nisso também, né, Lu? Sim, claro, claro. E assim, a gente fala que o comportamento mostra você muito antes de você falar, né? Então, assim, os candidatos que chegam, quando a pessoa chega, nós temos o visual. Aquilo ali fala, né? Essa profissão, ela é uma profissão que ela é muito visual, ela é muito como você se apresenta, antes mesmo de você falar, antes mesmo de você cuidar do outro, antes mesmo de você ajudar, né? Isso é a sua disposição em estar com o outro, né? Como você quer estar com aquele outro. Por exemplo, é uma coisa que eu falo muito na preparação. Eu falo assim, você vai para uma balada, né? Qual é a roupa que você usa para uma balada? Qual é a roupa que você usa para um jantar em família? Porque são propostas diferentes e a gente precisa entender qual é a roupa que você usa para ir para uma entrevista. Não é a mesma roupa da balada. A maquiagem é a mesma maquiagem da balada? Não, precisa ser diferenciado. Porque a linguagem é outra, o que você quer passar é outra coisa. E isso diz muito sobre você. Então, esses cuidados que a gente traz, que para a gente é muito natural, né, Glaucia? Muitas vezes o candidato ele não tem essa percepção. Né? Então, você imagina, olha, só fazendo o curso de inglês, né, com a Glaucia, ela traz um pouquinho dessa percepção que às vezes as outras pessoas não têm. Então, isso é muito importante, é uma bagagem que é imprescindível, né? E são pequenos detalhes numa seleção que fazem a diferença.
Muita Exato. diferença. E o Muita candidato diferença. perdido, ele não sabe a quem recorrer, né? Porque a Sim. escola de aviação forma até o momento que ele passa na ANAC. Uhum. Terminou, Pronto. né? É por sua conta Adeus. É por agora. sua conta, exatamente. Nós sabemos que hoje nós temos muitos profissionais aí que fazem esse trabalho que nós fazemos, tanto o meu trabalho quanto o seu. Então é isso que a gente fala aqui da qualidade dos profissionais que você procuram para te ajudar no seu objetivo, no seu sonho. E, Glaucia, falando um pouco disso, eu gostaria que você trouxesse essa questão do professor, o significado do professor no Brasil, né? Porque muitas vezes Aham. a gente, aquela pessoa que eu acho que a gente tem que dar graças a Deus a todos. Eu tenho a minha professora de primeiro grau ainda, tenho contato com ela, sou muito grata, né, a toda essa vivência. A gente sabe que o professor hoje, o professor, eu falo, você é uma professora diferenciada, mas esse professor aí que trabalha nas redes públicas, né, muitas vezes ele não é valorizado na questão financeira mesmo, porque é um trabalho que você falou, leva trabalho para casa, tem que fazer conteúdo, né? Então, assim, me fala um pouco aí desse professor, do que é ser o professor, dessa qualidade Então, de ser professor professor, de da vida do inglês, Lu, professor. no Brasil, todo mundo acha que, fui fazer um intercâmbio de 6 meses, voltei para o Brasil, já posso sair dando aula. Uhum. Ou, mas ele é nativo, eu faço aula com um professor nativo. Gente, vocês são nativos do Brasil. Uhum. Quantos de vocês se sentem capazes de dar aula de língua portuguesa? Eu sou professora de inglês formada. Inglês e português Sim. pela USP. Uhum. Hoje, eu não posso dar uma aula de língua portuguesa sem me preparar antes. Porque mudou muita coisa, principalmente de ortografia, né? Sim. Regras de acentuação, etc. E há quantos anos eu não dou aula de língua portuguesa? Então é isso, Lu, é você saber quem é você e o que realmente você pode ou não fazer. Não vai achar que porque você nasceu nos Estados Unidos, no Canadá, tua língua mãe, tua língua, né, mother tongue, é o inglês, que você pode sair dando aula de inglês por aí. Exatamente. Porque você vai perguntar para esse seu professor, mas por que aqui eu ponho S e aqui eu não posso pôr? Ele vai te responder, porque é assim. Ele não sabe a gramática para explicar. Ele não tem essa didática da explicação. A mesma coisa quem vai fazer um intercâmbio já se sente o professor. Por que escola de idioma contrata esses profissionais? Porque eles são profissionais baratos. Eles contratam como instrutor de idioma, técnicos de laboratório de línguas, não como professor. Porque o professor, ele vai ter que pagar, por exemplo, X, 3 vezes X na carteira. Sim. Enquanto que para aquele que fala um pouquinho, ele paga um X. Então, gente, professor em escola de idioma hoje em dia, a maioria não é formado, tá? Mesmo porque as escolas não vão pagar 3 vezes o X, podendo pagar um X. Sim. É essa a realidade. Ok? Agora, por que a gente fala que o método do CCIA funciona? Porque o professor no CCIA, ele recebe um lesson plan pronto. Só se você não souber ler. Porque lá está escrito assim, pergunte isso. Se o aluno responder isso, você pergunta isso. Se ele responder isso, você vai para cá. Então, assim, não tem como se perder. E a metodologia é fechada. O professor tem que seguir à risca o que está escrito ali. Ele não pode sair fazendo o que der na cabeça. Por isso que o método do CCIA funciona. Se você for estudar, eu dei aula em uma outra escola grande no CEULEP, por exemplo. Se você pega um professor excelente no nível 1, você aprende. No nível 2, se você pega um professor que não está nem aí, não prepara a aula, vai lá, faz qualquer... você vai ficar com aquela lacuna de aprendizado. Porque, de repente, o cara nem é professor, é esse técnico que eu estou falando para vocês. Né? É o que se acha porque morou fora ou porque é um nativo que tem capacidade para aquilo. Gente, o que mais eu recebo é aluno falando para mim. Eu estudo inglês há 4 anos. Então você fala. Não, eu entendo, mas falar eu não sei fazer uma frase em inglês. Gente... Então, como você está aprendendo inglês? Você não está aprendendo inglês? Sim. Então, o que você está fazendo na tua vida? E é isso, gente. É jogar dinheiro fora para um profissional não capacitado. Vai procurar o professor de inglês? Pergunta para ele.
Qual faculdade você fez? Ah, só por curiosidade, né? Não por nada, Sim, mas sim, sim. você é formado? Onde você já trabalhou? Façam essas perguntas, não se sintam acanhados, porque você vai perceber daqui 3, 4, 5 anos que você não aprendeu nada. E aí, teu dinheiro foi jogado fora. Uhum. E é o que mais acontece, Lu. Eu recebo direto alunos nessas É o funções. que acontece também no meu consultório, assim, as pessoas acham que elas passam, elas entram, elas são comissárias 2 anos, 3 anos, e elas acham que elas podem preparar alguém para entrar na aviação. Ah, isso é outra coisa que Então, hoje em dia. é o que mais tem, tá? Eu não estou falando isso por conta de toda a minha estrutura, de toda a minha formação, não. Eu estou falando para você tomar cuidado, como a Glaucia falou do idioma, com o profissional que você está procurando para agregar na sua vida. Muitas vezes esse profissional, ele vai atrapalhar, tá? Por quê? Porque esse profissional, ele não tem uma bagagem, ele não tem estrutura didática para lidar, às vezes, com a sua demanda. Eu vou trazer até um dos... Foi um piloto que eu preparei, ele chegou no meu consultório, ele tinha feito 2 preparações com 2 pessoas, que se diziam fazer preparação porque já haviam passado pela aviação. Um deles foi mandado embora da empresa por questões comportamentais ainda, mas ele dava preparação para essas pessoas. E esse candidato, ele chegou muito decepcionado. Eu tenho a entrevista dele, ele fala, o Ricardo, ele fala um pouco sobre isso. E o que acontece? Ele fez a preparação e uma das pessoas colocou ele lá embaixo, né? Fez uma preparação de o que você responderia se eles fizessem essa pergunta. Aquilo que a Glaucia falou, aquela coisa de decoreba, isso não existe, né? Porque chegar lá, eles fazem uma pergunta totalmente diferente, e aí você vai ficar o quê? Com a cara assim, tipo, eu não me preparei para essa pergunta? E essa pessoa, ela desestruturou esse candidato, desestruturou em um nível que quando ele chegou até o meu consultório, eu precisei estruturar ele, porque do jeito que ele estava, ele não ia absorver o conteúdo que eu tinha para ele. Eu precisei estruturar essa pessoa para depois fazer uma preparação. Então, veja, o quanto danoso pode ser você procurar um profissional, de repente, que acha que é professor de inglês, que acha que faz uma preparação e, na verdade, não faz. Então, hoje, no mercado, nós temos, sim, muitas pessoas aí de níveis totalmente diferentes e eu acho que cabe a você. É o seu sonho? Investe nele. Procure realmente alguém Exato. de qualidade que vai te dar o conteúdo, que vai te dar condições para você conseguir realizar o seu sonho, né, Glaucia? Então, assim, isso que Exato. você falou é muito válido, trazer esse conteúdo para essas pessoas, trazer essa conscientização da qualidade do profissional que ele busca para ajudá-lo, eu acho que isso é importantíssimo, né? Falando aí de sonhos, falando aí de carreira. Para finalizar, e a gente já está chegando no finalzinho, eu sei que muitas pessoas querem mais tempo, mas, como eu falei, fica muito extenso. Na área da psicologia, a gente trabalha muito com isso. Por quê? Por exemplo, na terapia, a gente tem 50 minutos. Não sei se você sabe por que os 50 minutos, Glaucia, da terapia. Eu não Minhas sei se aulas você... também estão sendo de 50 minutos. Por quê? Dispersa. Dispersa, a pessoa já não filtra mais. Então, na psicologia, nós temos o que? Os 50 minutos. Por quê? Tem um tempo do paciente trazer a demanda dele, a gente elaborar, a gente conversar sobre aquilo, porque muito tempo naquele assunto acaba sendo prejudicial, ele acaba não absorvendo, não fica prazeroso, né? Então, aqui a nossa live também tem esse intuito de ficar algo leve, algo prazeroso. Se amanhã ou depois, né, nós tivermos uma outra oportunidade, a gente sabe que a agenda da Glaucia, assim como a minha, é bem corrida, né, para achar um tempo para encaixar, mas esse é o nosso trabalho e a gente sempre acha tempo, né? Tem Com aquela certeza. frase de se você quiser pedir ajuda a alguém, peça aquele que não tem tempo, não é isso? Somos nós. Exato. Então, assim, a gente pode marcar uma outra live aí com outros assuntos sobre idioma, não se preocupe com isso, mas tem um tempo para absorver esse conteúdo de uma maneira leve e prazerosa, tá? Glaucia, eu quero te agradecer demais, mas antes disso, eu gostaria que você desse um recado para as pessoas, você que já passou pela profissão, você que já foi comissária, você que tem a comissária aí dentro, né? Que é por isso que você consegue ter essa empatia, esse amor pela profissão professora, porque nessa profissão professora tem a comissária de bordo de excelência que você foi, né? Nessa trajetória que você passou. Então, assim, para aquelas pessoas que estão querendo entrar
entrar no mercado, estão querendo ser comissários, estão almejando, estão lutando, estão seguindo o caminho delas. Qual que seria, o que você gostaria de dizer para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, invistam nos seus sonhos, tá? E acreditem que vocês podem conseguir. Façam por onde, não fiquem esperando cair do céu. O idioma é fundamental. Nenhuma empresa aérea no mundo contrata você sem falar inglês. Hoje em dia não tem mais essa. Eu falo espanhol, vou me candidatar com espanhol. Não vai entrar. 1% é chamado com espanhol, dependendo da necessidade da empresa, tá? Então, invista no seu sonho. É o que eu falo para os alunos. Tira a bunda da cadeira e vá atrás. Exato. E, no caso de estudar inglês, senta a bunda na cadeira, abre o livro e fica lá estudando. Porque inglês é estudo. Não adianta você achar que você vai fazer 2 horinhas, 2 aulinhas de 50 minutos por semana e vai sair falando inglês daqui a um ano. Se você não sentar e abrir o livro e estudar, não vai cair do céu. A não ser que você, né, tenha aquele meme, professor, como é que eu faço? Eu quero aprender inglês, mas eu não quero estudar. Bom, então você tem que morrer e nascer nos Estados Unidos, né? Não tem o que fazer, tá? Tem que estudar. Não tem método passivo em que você fique lá deitado e o inglês vai entrando na sua cabeça. Não existe. Né? Você tem que ser aí o ator do seu processo de aprendizado. Ser comissário é a melhor profissão do mundo. Não tem outra igual. Onde que você recebe para viajar? Gente, quem que te paga para viajar? E viajar é lazer, né? Porque o teu trabalho é dentro do avião. Você chega no ponto turístico, você está livre, é lazer. A maioria dos executivos que viajam a trabalho, eles chegam nas cidades legais, né? Só que eles têm que trabalhar. Você não, você vai chegar e vai passear. Olha que maravilha, você é pago para isso. Que outra profissão te permite não levar trabalho para o dia seguinte? É só a profissão de comissário, gente. Então, assim, vale muito a pena. Claro que por causa dessa pandemia, as contratações diminuíram, mas isso foi em nível mundial. Ninguém está contratando. A ITA, que surgiu aí para dar esse fio de esperança, né? Aliás, às 11 da manhã, acho que é 11h20 da manhã, no Insta deles, @ITA Transportes Aéreos. Vai chegar o primeiro avião, graças a Deus, porque os coitados da primeira turma, nós temos alunos da primeira turma, desde dezembro, orando todos os dias para esse avião chegar. Vai chegar hoje, se Deus quiser, em solo brasileiro, tá? Já tá vindo aí de Madrid. E acompanha aí a live no Insta deles. Então, fora a ITA, nenhuma outra empresa está contratando no mundo. Aos pouquinhos, se Deus quiser agora com essa vacina, né? As coisas vão melhorar, essa pandemia tem que acabar e a vida vai voltando ao normal, né? Pseudo-normal, como era, nunca vai ser de novo. Mas as empresas vão retomar as contratações. Aproveite esse tempo para estudar inglês e para se qualificar. Façam os cursos da Lu, que ela vai oferecer aí a partir de março, né? Eu estava lendo aqui, acho que a partir do dia 23 de março. Sigam a Lu, façam a preparação psicológica, porque você precisa estar bem para encarar um processo seletivo. Não adianta você ser chamado e colocar tudo a perder, né? Você vai gastar com transporte, com tudo, e não vai passar, de repente, numa dinâmica de grupo, numa entrevista com a psicóloga, que essas fases são as mais cruciais de todo o processo seletivo. O inglês, legal, você tem que ter, mas principalmente você tem que estar com a cabecinha bem legal, bem no lugar para poder ser contratado. Exatamente, okay? Então é isso, exatamente. Que linda, Glau! Tenho você no meu coração. Gente, obrigada, Lu. As pessoas que não conheciam a Glaucia, tenho o prazer aqui de conhecê-la. Né? Em primeiro lugar, de conhecer a pessoa maravilhosa que ela é. E é claro que isso vai para todas as esferas da vida dela, né? Vai para essa esfera profissional. As aulas dela é deliciosa, é aquela aula que você não sente, vai. Você fala inglês e vai, você deslancha, você vai embora, assim. Então, assim, façam, igual ela falou, é um momento de espera, né? Mas como que eu vou fazer que esse momento de espera seja prazeroso e, primeiro, eu consiga aproveitar? Então, procurem pela Glaucia, procurem por mim, eu vou estar com turma aberta agora em março.
Ah, meu irmão tá perguntando se você dá aula para engenheiro também. Ele tá querendo Dou aula com aula você, para olha só. todas Dá as todo profissões. mundo. Eu tenho, só um parênteses, eu tenho alunos desde. O meu aluno mais novo, hoje em dia, tem 10, aí eu tenho umas gêmeas de 11 anos, tem uns de 12, dois de 12, aí tem os de 15, tem os de 17 e tem os comissários, preparações para comissário, e tenho até, eu tenho uma psicóloga, tenho um engenheiro químico, Olha aí. psicólogo e engenheiro químico, fora dessa área, é o que eu tenho hoje em dia. Pronto, ó, já pode marcar a aula com a Gláucia. Glau, muito obrigada. Obrigada por esse sábado. Eu que agradeço, De Lu. conteúdo, de aprendizado. As nossas redes vão estar aí. Eu vou gravar para quem não assistiu. Tem muitas pessoas que me mandaram mensagem, Glau, que tinham comprado. Isso, deixa gravado, eu também vou divulgar deixar pros meus gravado. A gente vai replicar aí para vocês terem acesso a esse conteúdo. Ninguém vai ficar sem esse conteúdo. Então repassem a Gláucia, repassem pelo meu, tá? Nós estamos juntos, nós estamos aqui para ajudar, né? Esse é o nosso objetivo, é ajudar a você com qualidade. Então, nós esperamos por vocês aí nas próximas lives que tivermos juntas. Gláucia, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pela ajuda, muito obrigada pelo conteúdo. Eu que agradeço o convite. E por ser essa pessoa, mamãe dela que está aí. Mamãe, parabéns. Parabéns pela filha que você tem. A gente é muito agradecida a essa mulher que você trouxe aí todos esses valores, todo esse coração pra gente. Tá bom? Glau, muito obrigada por tudo. Um excelente final de semana para você. Eu que agradeço, Lu. Obrigada para vocês também. Para vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Nos sigam na rede, sigam no YouTube, Voe Alto com Luciana Lopes. Sigam no Instagram, siga a Gláucia Mendonça, com Z, tá? Então, nós estamos aí para ajudar você a entrar para o mundo da aviação. Glau, isso beijo aí. para você. Beijos. E a todos que nos acompanharam. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.